Salve, salve galera, tudo bem com vocês, queridos alunos? Como é que vão os estudos aí? Empenhados? Vamos que vamos, hein, galera? Ó, o Enem chega logo, o final do ano chega logo, a prova do Enem nem final do ano quase é, e ela vem arrastando aí. Vocês têm que estar preparados. Ânimo, força, vamos lá, vamos ao combate, galera. Ó, seguinte, vamos falar hoje sobre a grande figura do século XIX, junto com Machado de Assis, dentro da literatura brasileira, que é o José de Alencar. Zé de Alencar, sujeito de Fortaleza, Ceará, tranquilex, homem de muito prestígio naquela sociedade do século XIX. Claro, ele nasce no Ceará, o pai dele era um senador da República, certo? Um homem muito importante, a família dele é muito importante, inclusive ele é romanceado num romance da Ana Miranda, muito interessante, que chama Semires, certo? E é onde você fica conhecendo um pouco mais da vida e a obra de José de Alencar. Então, você está interessado nesse personagem, nesse grande autor brasileiro, você dá uma espiada nesse romance da Ana Miranda. Legal? Bom, acontece o seguinte, nessa família de grande prestígio, acaba que em um momento José de Alencar, que estudou, tal, vai parar no Rio de Janeiro. E lá ele teve a ambição também de entrar na política, de ser um senador da República, mas não conseguiu. Não foi como o pai dele. Entretanto, ele foi o grande autor da primeira metade, digamos assim, do século XIX e, claro, o grande autor do romantismo. O cara que sempre é ovacionado, sempre é lembrado e muito bem lembrado. Acontece o seguinte, se você for tirar umas férias e quiser ir lá para o Ceará, para Fortaleza, você vai se deparar com uma praia, gostosa, aquele ar, aquela brisa, aquele calor que aqui nós curitibanos não temos. E dando uma passeada por lá no calçadão, você vai encontrar uma estátua de uma índia. Tá lá a índia, bonitona, tal. Você vai olhar ela e vai ler o nome dessa estátua, chama Iracema. Essa é a praia de Iracema, e esta é a personagem Iracema do grande José de Alencar. Então eu gosto muito dessas coisas quando a literatura vira um marco. A literatura ainda tem muito prestígio, né? Os caras viram nome de rua. Aqui em Curitiba a gente tem a Pedreira, Paulo Leminski, um local de shows. Então o Leminski, que era inclusive um poeta desligado dessas questões do Estado, não era esses poetas como antigamente, que eram também políticos, tal. Não, ele era um cara outsider, assim, e é lembrado, é homenageado pela sociedade. E eu acho muito legal isso, como poesia e como a literatura ainda tem uma força grande e um respeito, um prestígio social, quando querem dar, certo? Não querem dar dinheiro para os caras, mas dá nome de rua, dá nome de pedreira, assim, eles gostam de fazer esse carnaval. As autoridades ainda curtem isso. O José de Alencar tem isso, e tem isso no Brasil inteiro. Tem rua José de Alencar. Eu moro numa rua que faz cruzamento com uma rua chamada José de Alencar. Aliás, perto da minha casa só tem rua com nome de escritor. Tem a Machado de Assis, José de Alencar, tá todo mundo ali. E eu, claro, moro ali, claro, sem querer, mas foi uma coincidência bem legal. Meu bairro tem muita rua com nome de poeta e de romancista brasileiro. Certo? Bom, isso, o que tem a ver com a aula? Nada, só estou trazendo essas particularidades que é muito interessante a gente refletir sobre isso. Mas vamos voltar ao nosso grande José de Alencar. Bom, a obra dele, moçada, tá aqui alguns dados sobre ele, Ceará, 1929 e 1977, quando morre nosso grande autor do romantismo, que vai ser sucedido, em termos de importância, pelo grande autor nacional, no grande nome da literatura brasileira, que é o Machado de Assis, já quando o Machado deixa de ser romântico e vira o grande autor do realismo brasileiro. Mas isso é história para a gente contar na aula do Machado de Assis, tá? Mas só para vocês terem uma ideia. O Machado foi um homem que admirou muito o José de Alencar, muito, mas muito mesmo. Reconhecia nele um grande autor. Bom, eu tenho umas picuinhas com o José de Alencar. Já li vários livros dele, mas certo, mais por curiosidade profissional. Ele não é um autor que me encanta. Eu hoje, mais velho, consigo entender a literatura dele, consigo entender a visão daquela literatura, mas não tem jeito, Eu não sou um cara apaixonado
pela obra de José de Alencar, mas nem de perto, claro. Aí, né, não só eu, todo mundo, né, quando compara o José de Alencar com o Machado, aí não tem nem o que falar, né? O Machado é um escritor de muito mais volume, de muito maior habilidade, ironia do que o José de Alencar, o que não tira em nada e não deixa menor o nosso José de Alencar. Ele foi muito importante e a gente vai ver por que aqui. Bom, a gente tem uma divisão meio que estratégica para estudar a obra dele. A gente vai estudar os romances urbanos, certo? Vamos estudar os romances urbanos de José de Alencar, que são romances que retratam a sociedade do Segundo Reinado. Vamos lembrar, né? A gente já falou sobre o romantismo, aula geral, que o romantismo ele se funda com a chegada da família real aqui, fugindo das invasões napoleônicas, e vem, junto com esse rei, toda a aristocracia. Então, é um retrato muito bacana, né, e muito interessante desse pessoal que está ali rondando no Rio de Janeiro o rei, certo? Então, todo mundo que está ali em volta desse mundo, desse Rio de Janeiro, que começa a se urbanizar nesse momento, é esse mundo, são essas festas, são essas pessoas, é essa roupa, é essa linguagem, essa dicção, os costumes. Por isso que a gente fala também aqui de um romance de costumes. Tá? Destaco aqui obras que a gente vai estudar logo à frente, Lucila e Senhora. Ok? Bom, a parte que... eu gosto bastante desses romances urbanos, acho legais, acho interessante, a gente já vai ver dois exemplos desse, mas gosto também, né, do nosso querido índio, o romance indianista. E aqui, um dos grandes símbolos da cultura brasileira, que é o peri. O peri, do romance O Guarani. Cara, vai escutar música popular, vai escutar Lenine, ele está falando de Peri e Ceci, vai escutar Rita Lee, ela está falando de Peri e Ceci. Aonde você for, você vai escutar isso. Você tem a ópera, né, O Guarani, quando a gente ouve lá em Brasília, 19 horas. Tan, tan, taranã, tan, taranã, tan, 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 tan. Ó, peguei até a baqueta aqui. Que música é essa? Qual é o nome dessa música? Desse tema? Aí o moleque responde o quê? Essa aí é a Hora do Brasil. Não, não é a Hora do Brasil. Né? Chama-se O Guarani, inspirado na obra do José de Alencar. Certo? Então, quando você ouvir a Hora do Brasil, você vai lembrar do romance romântico do José de Alencar chamado O Guarani, que é a história do Peri e da Ceci, que logo em frente a gente conversa também sobre isso. Romance regionalista, os costumes, a linguagem, crenças de diversas regiões do país, né? Destaco aqui Tio e O Gaúcho. O romance regionalista, eu já falei para vocês, em outros tópicos, ele trabalha com essa ideia de que o Brasil precisa ser paginado, o Brasil precisa ser visitado. O Brasil era um país com ali seus 300 anos e ainda não tinha aparecido na literatura brasileira alguns rincões, alguns lugares, sabe, alguns buracos. E aí esses escritores, principalmente José de Alencar, começam a trabalhar com isso. Mas apela para um estereótipo. Claro, não dá para ele ficar mergulhando na cultura de cada, né, região do Brasil. Então ele vai fazer um romance sobre o gaúcho. E mal sabe lá muito sobre o gaúcho, estudou algumas coisas, tal. Mas ele vai fazer um estereótipo do que seja um gaúcho e vai botar ele dentro de uma história, dentro de um romance, dentro de um livro. E aí vai o gaúcho lá com suas aventuras e histórias, tal. Fala assim, professor, que ruim então, o cara trabalha muito com estereótipo, o regionalismo de 45 lá, do Graciliano Ramos, do Jorge Amado, então é bem melhor nisso, porque eles trazem a realidade daquele lugar, falam da seca e tal. Calma, né? A gente está ainda no século XIX, os caras estão lá na frente. Então a construção da nossa cultura, da nossa literatura, nesse momento, tinha que passar por isso e um pouco por esse estereótipo. Por exemplo, o interior do Mato Grosso, o Rio Grande do Sul, não tinha aparecido nas páginas do Brasil ainda. A gente tem, né, eu sempre gosto de lembrar com os alunos, que vê o Brasil como um Brasil que começa pelo litoral, moçada. Por quê? Porque o barquinho vem, ó o mar, estou vendo aqui atrás, né? O barquinho vem de Portugal, da Europa, e para onde antes? Na nossa costa, certo? Então, é a partir dessa costa que o Brasil vai se desenvolver, e aí sim, indo para o interior do país.
Tá? E é nesse momento que a gente começa a fazer isso. Então, vejam a importância da obra de José de Alencar. Quando eu tinha lá meus 16, 17 anos que fui estudar o José de Alencar, eu achava enfadonho, insuportável o José de Alencar. Hoje eu já tenho um outro olhar e é esse olhar mais experiente sobre isso que eu gostaria de trazer para os alunos. Então, prestem atenção, é aqui que é a importância. A literatura, quando a gente está estudando, estudar não é ficar gostando ou desgostando das coisas. Claro que você vai ter o livro que muda a sua vida, que você gosta pra caramba, que te encanta, que você pira, que amassa pra caramba, que mudou teus conceitos, que abriu tua cabeça. Isso faz parte da literatura e esse é o melhor da literatura. Mas quando a gente está estudando literatura, a gente também tem que prestar atenção nos contextos e nos autores cuja importância para a cultura do país, seja o nosso, sejam outros, se faz relevante. E o José de Alencar, por mais que eu não goste dele, porque os caras perguntam, como é que você dá aula de José de Alencar se não gosta? Isso não tem nada a ver, certo? Porque a importância de José de Alencar é notória. E eu vejo a importância dele, justamente por conta dessa obra tão importante que ele tem, tão ampla, tão grande e que dá um panorama sensacional do começo do século XIX para o Brasil. Tá? Então, vejam a diferença entre gostar de alguma coisa e estudar alguma coisa prestando atenção. E aí sim você começa a gostar do que você está estudando. Por quê? Porque você não está vendo só o puro e simples deleite de ler, mas sim a importância dele como peça cultural ali, que o é. Tá? Bom, romance regionalista e, por fim, o romance histórico, que vai retratar a sociedade do século XVI, o quinhentismo ali brasileiro, o pessoal que estava chegando, tal. E ele sempre vai criar esses personagens e colocá-los para correr, para acontecer, para fazer com que as coisas se mexam dentro dos seus romances. Beleza? Moçada, vou começar agora então a falar sobre algumas dessas obras, porque elas são importantes, é recorrente que passagens delas apareçam na prova do Enem, senhora, já vi chegar, principalmente os romances indianistas. Então vamos falar um pouco sobre essas obras para que você fique esperto com isso tudo. Beleza? Ó, começamos com Lucila, livro de 1862, que vai contar a história de uma cortesã. Professor, o que é cortesã? Puta, certo? Puta. Lucila é essa prostituta, tá? Daqui a pouco falo sobre isso aqui. Ela está no Rio de Janeiro. A historinha dela é a seguinte, ela está no Rio de Janeiro, vivendo no Rio de Janeiro. E no começo do romance a gente conhece o seu amor, que é Paulo. Paulo é o narrador dessa história. Tá aqui, né, o nosso Paulinho. Paulo Silva, 25 anos, meninão, vem de Pernambuco, Recife, estudou lá. Só que vem conseguir emprego aqui, né, onde está a burocracia brasileira, onde funciona o Estado brasileiro, que é o Rio de Janeiro. Ele chega para cá e um amigo dele o recebe, certo? Um amigo dele o recebe, gente fina o cara, fala assim, brother, é o seguinte, vamos dar um rolé, né? Vamos dar um rolé, o nome dele é Dr. Sá, tá? Vamos dar um rolé aqui, eu vou te apresentar a sociedade, né, carioca, tal, as pessoas e tal. Legal, cara, obrigado, Sá. Você é um cara gente boa, muito, né, muito amigo, muito camarada. Né, me apresenta as pessoas porque eu preciso de emprego, eu preciso me instaurar aqui, né, me instalar aqui no Rio de Janeiro e conhecer as pessoas. Bom, eles começam a frequentar algumas festas, né, a galera jovem, tem dinheiro, vai falar, não sei o que, festa aqui, festa de lá, festa colar. Um dia, bebem todas, acorda de ressaca, vai dar um rolê perto do mar e vê 3 mulheres se aproximando. E ele pega no braço do amigo, sabe aquela coisa, né? Né? Homem é um cara meio besta quando se apaixona, né? E ele se apoia no amigo assim, no saio e fala assim, velho, acho que tô apaixonado. Por quem? Olha lá, aquela menina. Mas eram 3. E o Sá pergunta, qual? Da direita ou da esquerda? E ele responde o quê? A do meio. Ele fala assim, vixe, então ferrou, velho. Você se apaixonou pela cafetã, pela prostituta mais famosa do Rio de Janeiro, Lucila. Sério? É verdade, né? E eles passam pelas mulheres, cortejam elas, dão um aceno, tal, e ele não esquece aquilo. Vai encontrar a Lucila em outras passagens, e os dois, né, têm aquele amor romântico, velho, né? A gente, nas aulas introdutórias do romantismo eu falo sobre isso.
o romantismo tem essa pegada do amor à primeira vista, o amor platônico. Né? Já ouviu falar em amor platônico? O amor platônico é aquele que acontece e que o cara acha que nunca aquela pessoa vai olhar para ele. O amor nunca se concretiza. O romantismo tem muito desse amor platônico. Tá? Bom, ele fica apaixonado por ela por ele. Só que o amor deles é possível numa sociedade burguesa com valores judaicos, judaico-cristão como a nossa, é muito difícil, porque ser uma prostituta no século XIX, se no século XXI, né, já não é lá das coisas mais fáceis, mas no século XIX é um preconceito e é uma coisa inaceitável. E aí que a gente vai ver, e aí que eu gosto do José de Alencar. Ele mostra como esse pessoal, apesar de rechaçar essa moça socialmente, a acolhe quando quer desfrutar dela. Ela já passou por todas as camas do Rio de Janeiro. Né? Todo mundo já a cortejou, os homens ficam embasbacados pela beleza dessa mulher. Mas você acha que alguém sai de braço dado com ela? É claro que não. E aí ele mostra esse jogo de máscaras sociais. Essa é uma das críticas que a gente tem ali, apesar que, se você pensar, a obra de José de Alencar tem muito de moralista também. Até porque o final, que daqui a pouco eu conto, vai mostrar isso. Bom, fica com essa ideia aí. Então os dois estão apaixonados, ali, se olhando, tal. Ficam, rolam uns beijos e tal, nada de malandragem por enquanto. E ela fala assim, ai, Paulo, eu gosto de você. Ele fala, eu gosto de você e tal, será que dá pra gente ficar um pouco junto, não sei o quê. E eles se amam e se adoram e tal. Mas de repente, a gente percebe que a Lucila dá umas piradas, né? Ela fica meio doida, fica meio louca e sai fora, some, né? Tem uma festa, por exemplo, em que ele tá lá, vai com ela e ela sobe em cima da mesa, tira a roupa, fica sensualizando para todo mundo. Imagina, o cara mesmo, o que é isso, velho? Tá? Então ela tem uma coisa meio dúbia, e é de proposital mesmo, meio dúbia, né? Bom, ele fica chateado com aquilo, fica chateado porque ela não tá muito com ele aqui em todo momento. Lá pelas tantas, ele chama ela na xincha e fala assim, ô Lucila, pô, eu gosto de você, eu sei que você gosta de mim. O que há? O que acontece que a gente não pode ficar junto? Por que você faz essas coisas? Você não precisa disso. Eu posso ser, né, eu posso desposá-la, eu posso ser o seu marido, eu gosto de você, eu amo você. Ela fala, não, Paulo, eu vou desgraçar a sua vida, eu sou uma prostituta, não adianta, você não vai conseguir mudar isso nunca. Né? Não adianta ficar assim, não, mas eu conheço você, a sua essência não é essa, você é outra mulher. E ela fala assim, aí sim você adivinhou. E ela vai contar uma história, a história da infância dela e por que ela virou uma cortesã, uma prostituta. Bom, o Paulo está contando essa história de memória. E na verdade ele está escrevendo a essa senhora GM. Então o livro são as memórias do Paulo sobre essa história. E aí ele vai contar o que a Lucila narrou quando falou sobre a história dela quando criança. Ela se chamava Maria da Glória. Morava com os pais, teve um surto de febre amarela no Rio de Janeiro, família pobre, as pessoas começaram a adoecer e perigavam morrer. Faltou dinheiro em casa, ela estava desesperada, e um sujeito chamado Couto, um mau caráter, salafrário, aproveitador de menores, chegou para ela e falou assim, moça, você está precisando de dinheiro, né? Tô vendo, família doente, que pena, né? Olha, o tio pode te ajudar, mas vai lhe custar alguns favores sexuais. E aí ela se prostitui pela primeira vez para salvar a família. Ok? Bom, acontece isso e o pai fica sabendo. O pai se restabelece de saúde e fica sabendo. Você acha que o pai perdoa? Por isso que eu acho que o romantismo, né, e o José de Alencar tem esse moralismo muito forte, o que me irrita um pouco. Né? Fala assim, pô, mas ela salvou o pai, podia fazer o quê? Né? Não tem perdão. O pai fala assim, fora da minha casa, você é uma prostituta, você não serve para ficar aqui, vá embora. E ela vai embora. Vai embora para onde? Justamente para a capital, para o Rio de Janeiro, né? Quer dizer, ela já morava ali perto do Rio, vai para a capital e vai ser acolhida numa casa de mulheres, né? De prostitutas, e vai continuar aí já dentro da profissão. E aí ela troca de nome. A partir desse momento, Maria da Glória morreu. Aquela menina ingênua, aquela menina boa que quis ajudar os pais, morreu. Eu me chamo agora Lúcia, Lucila, a cortesã. Então ela é Lúcia com, né, um apelido mais estrondoso, mais assim, já um caliente, chamado Lucila. Para quem não sabe, moçada, e presta atenção nisso, olha que legal, né? Eu tô falando que ela parece
meio bipolar, tem duas personalidades, e é isso que o livro traz, né? Essa Maria da Glória é uma pessoa boa, ingênua, pura, virginal, casta, como o romantismo gosta, e a Lucila traz no seu nome o Lúcifer, o capeta, né? Lúcifer, Lúcia, Lucila. O capeta está instaurado nela. E também a Lucila, o nome, né, lembra um inseto que chafurda no lodo, chafurda na lama. Então tem esses, é tipo um vagalume que chafurda na lama. Então o romantismo gosta muito de brincar com nomes simbólicos. Lucila é um deles. Bom, o nosso querido e apaixonado Paulo Silva, fica transtornado com essa história. Eu não acredito, o Couto, aquele cafajeste, o cara frequenta ainda a roda carioca. Como é que o cara fez isso? Paulo, não adianta. Entretanto, é nesse momento que a gente vê que a Lucila começa a ficar doente, e some dali, vai para uma casinha, tá? Bom, o Paulo dá um jeito de encontrar ela, porque ela estava meio sumida. Encontra ela, ela conta essa história e fala assim, ó, quem mora comigo hoje, depois que meus pais morreram, é minha irmã, Ana. E Paulo, eu vou morrer, eu estou muito doente. Mas o que você tem? Eu estou grávida de você, mas eu sinto que esse feto está sendo expulso do meu corpo, porque meu corpo é podre, o meu corpo é fétido, ele não serve para gerar uma criança inocente, uma vida inocente, como é esse filho que eu estou esperando, que é o seu filho. Ele fala, meu Deus, olha o drama, né? Romantiza da área. Meu Deus do céu, como é que pode? Que história é essa? Você está grávida? Não, vamos ter esse filho, vai ficar tudo bem, você vai conseguir. Ela, não, Paulo, eu sinto que vou morrer. E quero te pedir uma coisa, vamos lembrar, né? Romantismo, os romances românticos sempre tem isso, aquela última palavra antes de morrer. E ela fala assim, Paulo, eu queria antes de morrer que você desposasse a minha irmã Ana. Ela é a única coisa que eu tenho e você poderia cuidar dela. Ela fala, meu Deus, né? Imagina, a mulher pede, né? Ó, meu amor tá morrendo e ela pede pra eu casar com a irmã dela. Puta merda, para com isso, Lucila, né? Não, então tá bom. Ó, Lucila, o que eu posso fazer por você é o seguinte, eu te prometo que vou cuidar da Ana, mas vou cuidar dela como se fosse uma filha minha. Eu cuido dela. Né? E aí, Lucila, morre. Olha que história, velho. Olha aqui, né? Olha que moral, pá, dura, cruel. Ela morre, ela tá grávida, morre, né? Porque o corpo dela, né, rejeita aquela criança pura, inocente, virginal que está no seu ventre. Lucila. Legal? Sentiram o dramão? Então, a paisagem, certo? O cenário é esse Rio de Janeiro urbano. Esse livro, moçada, faz parte de uma trilogia que né, trilogia a galera mais nova já adora, né? Fala, pô, trilogia Senhor dos Anéis, né? Harry Potter, né? Não é na trilogia, mas né, sequência, série. Não. Tá? Eles fez 3 livros que tinham essa temática das mulheres. Lucila, Diva e Senhora. Nós vamos estudar Senhora agora também, porque ele é um romance bem importante, que trata de alguns assuntos interessantes, que é, por exemplo, a questão da grana, né? Do interesse, do casamento por interesse. Então vamos lá. Senhora, também um romance urbano, de retrato dos costumes e valores da burguesia do século XIX e que faz parte dessa trilogia que eu falei para vocês. Bom, essa história é a seguinte. Aurélia surge como um cometa, um meteoro. Pá! Uma mulher deslumbrante, uma mulher sensacional, surge na sociedade carioca e ninguém sabe quem é ela. E ela tem dois predicados que, cara, fazem qualquer mulher ser sensacional. Ela é bonita e ela é riquíssima. Então ela surge naquela sociedade e todo mundo fala assim, bum, que mulher é essa? Desculpa, são 3 predicados. Ela é rica, ela é bonita e ela é solteira. Tá? Então ela chega, bum, arrasando aquele mundo carioca. E todo mundo assim, uau, que mulher é essa, velho? Que mulher sensacional, quem é essa? Quem é essa? Quem é essa? Tá todo mundo ali no burburinho e todo mundo querendo casar com ela, né, velho? Certo? Casar com uma mulher rica dessa é garantia de ganhar na loteria. Bonita, rica e solteira. Ok? Bom, a Aurélia sempre está acompanhada de Dona Firmina. É quase uma mãe para ela, mas ela é órfã, certo? Faz um papel de mãe para ela. Por quê? E aí foi uma questão de Enem, inclusive. Presta atenção nisso. Dona Firmina sempre está andando a tiracolo com ela. Porque as mulheres, por mais independentes que fossem, que tivessem dinheiro, quisessem levar a vida
do jeito que quisessem, não pegava bem uma mulher solteira andar desacompanhada. Então você sempre tem aquela tia, aquela madrinha que cola nela e vai sair pela sociedade andando com ela. Porque é mulher que anda sozinha, né? E isso tem até hoje. Vejam como a gente consegue. Isso é importantíssimo, né? Nem que você consiga fazer atingir esse tipo de pensamento, de comparação, de entendimento social do Brasil, que até hoje, né, eu pergunto para algumas amigas super liberais, super legais, primas e tal, eu falo assim, e aí, aonde você foi ontem? Ah, não saí porque eu não tinha companhia, não tinha com quem ir. Falei, pai, por que não foi sozinho? Ah, sabe como que é, né? Mulher sair sozinha, sentar num bar ainda é estranho. E eu falo, imagina, né? Mas é ainda, né? Tem esse negócio, esse machismo que vejam, né? Aí que eu acho legal, a gente vê uma obra como a do José de Alencar, lá no século XIX, vê essa personagem, ela cai no Enem, né? Justamente essa comparação dessa mulher que não pode andar desacompanhada, e como isso se reflete hoje. O Enem adora isso, que você consiga, através de um trecho, através da literatura, pensar, refletir sobre o Brasil de hoje, sobre os costumes da nossa cultura, tá? Então, faça essa reflexão. A mulher hoje andando sozinha ainda é tipo, né? Ó, que estranho, por que tá sozinha aqui? Tá caçando homem? Né? Coisas bestas, né? Besteira de se pensar. Então, reflita sobre isso. Vejam como não tem um pouco de Aurélia no meio de tudo isso. Bom, Dona Firmina, essa é a acompanhante dela, e Fernando Seixas vai aparecer nessa história. Bom, a Aurélia chama um tio dela, o Lemos, que é o cara meio que guardião da fortuna dela, que orienta ela, que faz um papel meio paternal para ela. Chama o tio Lemos e fala assim, Lemos, é o seguinte, eu preciso casar. Eu tô aqui, tenho grana, tenho tudo, mas eu preciso casar. Ah, você precisa casar, tá? E eu quero que você me faça um favor, Lemos. Eu quero que você vá na casa do Fernando Seixas e proponha a ele um casamento. Mas não lhe diga quem está propondo. Fale só que é uma mulher muito rica e que tem um dote excepcional para dar para ele. Bom, tá bom, pode me dar essa missão que eu vou lá. O Lemos vai lá, bate na porta do Fernando Seixas. Fernando Seixas, detalhe, ele é noivo da Adelaide. Tá aqui, ó, Fernando Seixas, tá? Que cadê? Aqui, ó, Adelaide Amaral. Ele é noivo da Adelaide Amaral. E aí, esse cara é um cara matreiro, ele gosta de grana, velho. O Lemos fala com ele, rapaz, o dote é tal, é X, e ele embarca nessa. Fala assim, pô, legal. Só não posso te contar o nome da noiva, você vai saber no dia do noivado. Pode ser? Pode. Eu topo casar com essa mulher. No dia do noivado, a casa, o casarão todo iluminado, tal, né? A nossa querida Aurélia vai descendo, sabe aquelas escadas de você vê na novela da Globo, assim, que ela vai, né? Um espiral, então ela vai descendo, e aí chega lá embaixo, linda, gostosa, bonita, poderosa, rica, fina. Cara, o Fernando Seixas, quando olha para ela, quase cai de quatro, quase cai para trás. Por quê? Porque ele já foi noivo da nossa querida Aurélia. Entretanto, olha que história, velho. A gente vai para trás e entende o que aconteceu. Eles se gostaram, eles se amavam, se amam, né, na verdade, na sua juventude, foram noivos e o Fernando a trocou pela Adelaide. Por quê? Porque o casamento com a Adelaide seria mais vantajoso. Só que nesse meio tempo, e a Aurélia era pobre naquele momento, a Aurélia herda uma grana, certo? Do seu avô paterno. Uma história lá, uns cambalachos que rolou lá, sobra uma grana grande para ela e ela fica essa mulher muito, muito, muito rica. Quando sobra essa grana aqui, ela fala o quê? Agora sim eu vou pisar nesse desgraçado desse Fernando. Ela tá moída, ela tá, né, tá com raiva. Você sabe que mulher com raiva de homem faz o cara sofrer. E ela faz justamente isso. Eu sei que esse cara é um pulha, eu sei que ele gosta de dinheiro, o que eu vou fazer? Eu vou comprar ele de novo. Certo? Por isso que os capítulos, as partes do romance, são justamente atrelados a nomes, relacionado a nomes do mercado financeiro. Então, o preço do casamento, que conta essa história que eu estou te contando, a quitação, posse e resgate. Olha que interessante. Acontece o seguinte, moçada, o Fernando casa com ela, não tem jeito, né? Se separa da Adelaide, e vai comer o pão que o diabo amassou. Nossa, a Aurélia vai, castigar o cara, vai sacanear o cara, vai fazer o cara ficar mal, né? Vai humilhar o cara, vai fazer o cara, vai tratar ele como um objeto.
Lá pelas tantas, o Fernando começa a ficar meio revoltado com a situação, não gosta daquilo, fica injuriado, acha ruim, fica brabo, fica triste, mas não adianta nada. Ela continua sacaneando com ele, até que ele resolve trabalhar. Olha só, vagabundo trabalhando. Imagina só. Ele fala assim, eu vou trabalhar, vou ganhar esse dote de volta, vou recuperar esse dote, vou pagar para ela e vou sair fora. E é isso que ele faz. Começa a trabalhar, trabalhar, trabalhar. Lá pelas tantas ele consegue o montante que é necessário, pega esse montante, pum, joga na cara dela. Fala assim, tô fora. Não quero que ninguém fique me humilhando, não quero ninguém me atazanando a vida. Tô fora desse casamento. Tchau. É nesse momento que a Aurélia, só de lembrar eu fico triste já, né? Romance romântico. Ela começa a chorar, 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 se debulhar em lágrimas. E ele fala, o que foi? Não queria ficar me humilhando? Agora tá chorando por quê? Não é isso. Não é isso, Fernando. É o seguinte, eu te amo. Ah, ama nada. Que ama? Você me trata que nem um cachorro, como se eu não valesse nada. Mas você não vale nada, Fernando. Você sabe que você não vale nada, né? Você trocou de casamento, né, de noiva 2 vezes por causa de grana. Você só pensa em grana. Ele, não é bem assim, eu mudei, né? Eu até gosto um pouco de você. Ela, é? Gosto. Ela fala, eu amo você. Eu gosto muito. Você fala, não acredito. Olha tudo que você está fazendo comigo. Não parece uma novela mexicana isso, velho? Né? Olha tudo que você está fazendo comigo, cachorrice que você está fazendo comigo. Aí ela fala assim, Fernando, você tem que acreditar em mim. Né? Vamos até o cofre da casa. Eu vou te mostrar um segredo que tem. E aí eles vão. Né? Vão até o escritório dela, abrem o cofre e de lá ela tira o quê? Um testamento. O testamento dela. O testamento de Aurélia. E ele abre e quem é o seu herdeiro, o herdeiro da fortuna dela? Justamente ele. E aí ela prova que ela, lá atrás, mesmo no casamento, já gostava dele. O que ela queria era se vingar um pouco dele. Mas ela ama ele, os dois se amam. E aí rola final feliz, abraços, beijos e tal. E eles vão viver felizes para sempre, como um bom casal romântico do nosso romantismo do século XIX. Massa? Então, essas críticas ao casamento por interesse, essa burguesia, os costumes muito frívolos da burguesia que frequenta ali o reinado do século XIX. Bacana, moçada? Então, 2 romances aí sobre perfis de mulher, Lucila e agora Senhora, a nossa Aurélia. A situação da mulher nos 2 romances é explorado, então são romances interessantes que costumam aparecer no Enem, né? A situação da Aurélia. O que você vai fazer, né? Ah, caiu isso aí na prova. Você vai precisar lembrar todos os detalhes que eu estou te falando? Não, você lembra o espírito da época, o espírito do romance. Ah, eu estou no romantismo, então ele é um pouco mais moral, tem essa questão moral e tal. Como é que funciona a mulher? E aí, moçada, prova do Enem, você sempre tem o texto de apoio lá. Certo? Questões do Enem sempre vai ter o texto de apoio, que você vai ler. E é a partir dessa leitura que você vai chegar a essas conclusões. Então você não precisa decorar nada. Você tem que aprender as coisas. Tá? Entender a áurea, né? O clima do século XIX através do texto literário. Não tem que decorar nada, nome, nada. Vem tudo lá para você. Tá? Então se preocupe em entender essas questões, em pegar esse espírito. Século XIX, a questão da mulher, o papel da mulher dentro da sociedade, é isso que é importante para vocês nesse momento, certo? Vamos que vamos, vamos em frente, tá? A análise da obra está lá para vocês, casamento como negócio, amor idealizado versus negócio, desigualdade social, um era pobre, outro era rico, valores sociais da burguesia e o final feliz. Bom, passo agora do romance, né? Estamos falando dos romances principais aqui do José de Alencar. Passo agora do romance urbano para o romance indianista. Vamos lembrar, moçada, a gente já falou em outros blocos aí que a gente gravou sobre o indianismo. O indianismo que é? O indianismo é essa ideia de resgatar a ideia de um bom selvagem. Professor, calma aí, não estou entendendo nada. O que é o bom selvagem? O mito do bom selvagem vem lá de Montesquieu, que tem a seguinte ideia. Para o homem europeu do século XVI, XVII, XVIII, o que corrompe o ser humano é essa política suja, são a vontade de dinheiro, a vontade de riqueza, tudo isso corrompe o homem.
E quando, no século XVI, começam a descobrir, por exemplo, o Brasil, né, e começam a ver a figura do índio, vários filósofos começam a pensar sobre essas questões. Esse homem aí, ele não tem contato com essa cultura europeia, com esses valores ocidentais todos deturpados, né, todos em declínio, cobiça, ciúmes, isso aí é tudo ruim, é tudo coisa de gente branca, tudo coisa de gente europeia. O índio não tem isso. O índio é um homem puro, que está lá no seu estado de natureza, purinho, tranquilo, virginal. É assim? É claro que não. Mas o romantismo vai adotar essa ideia desse índio. Vai pegar o índio, vai alçá-lo a personagem heróico da literatura brasileira. Por quê? Porque nós precisávamos forjar, a gente precisava construir dentro da nossa nacionalidade um herói, certo? A gente está com a nossa independência montada, o Brasil olha para trás e vê o negro, vê o português, que não servem para ser heróis, nesse momento, os portugueses porque estão embora, o negro porque a gente ainda tem escravidão, tá? E vão ver na figura do índio um personagem que se pode montar. E aí eu pergunto para você, adianta ser aquele índio, o índio de verdade, o índio real, aquele que a gente encontra na Amazônia, né? O índio pequenininho, baixinho, que vivia aí peladão pelas praias do Brasil? Não. Por quê? Porque não vende livro daí. Né? Não encaixa na história. A estética, o olhar que o Brasil queria para o seu país, que os escritores queriam dar ao Brasil, era uma estética europeia, certo? Então a gente precisava de heróis. Por quê? Porque a literatura europeia estava fazendo isso. Fazia muito isso com a sua literatura da Idade Média. Resgatava mitos, né? Resgatava lendas e histórias e colocava nos romances românticos. Né? Vamos pensar os Três Mosqueteiros. Tá? Então, são heróis, e a gente precisava de um herói. O índio vai ser o nosso herói. É isso que a gente chama de literatura indianista, o indianismo. Idealização, e pega essa palavra, o índio aqui é idealizado. É uma ideia, é um índio platônico. É um índio que não existe. Forte, o peri, forte, alto, loiro, olho azul. Cara, que índio é esse? Né? Isso aí não é índio que a gente conhece aqui. Bom, vamos falar um pouco sobre o Guarani? Tá? É uma narrativa que se passa no século XVII, tá? O seu tempo narrativo no século XVII, na selva, ali perto do Rio de Janeiro. Tá? Acontecia o seguinte, o rei, para habitar o Brasil, ele dava alguns pedaços de terra para alguns homens poderosos, né, de Portugal. Um deles é o pai da Ceci, o seu Dom Antônio Maris. Esse aqui é o dono de uma propriedade gigantesca de terra e lá ele tem uma casa, tá? Onde mora a Cecília e várias pessoas circundam essa casa, como se fosse ele quase que um personagem feudal, um senhor feudal, certo? E os vassalos em torno. Um desses vassalos aceitos para ficar ali morando em torno da casa grande é o Peri, porque o Peri certa vez salvou a Ceci dos perigos da selva, tal. Ele é todo heróizão. Acontece o seguinte, o Peri começa a gostar da Ceci, claro, né, velho? Amor, romantismo, a querida Cecília. Cecília é uma personagem muito interessante. Ela tem o quarto dela trabalha com essa dualidade e a formação de um espírito de Brasil. A Cecília, ela tem lá o seu piano, tem as suas marcas de nobreza e tal, mas dentro do quarto dela tem uma arara, tem um arco e flecha, tem umas penagens indígenas, tem uma coisa da floresta. Então ela já ela é um símbolo, né, desse novo Brasil que quer surgir a partir do século XIX, dessa marca nacionalista que a literatura romântica começa a impingir, a marcar no século XIX. Ela é essa portuguesa que vai dar origem a esse povo brasileiro, a esse misticismo brasileiro, ok? Então, ela já aceita, ela já se mistura a essas marcas do homem branco e do homem índio, ok? Bom, acontece o seguinte, o Dom Diogo, esse aqui, o irmão da Ceci, sem querer, né, um dia lá pescando, caçando, distraído, dá um tiro num aimoré. Faz uma besteira, pum, mata o cara. E aí esses índios aimorés, claro, todos se voltam contra a fortaleza do Dom Antônio e querem quebrar tudo, tá? Outro
inimigo da família é o Loredano. O Loredano é um português que planeja destruir a família do Dom Antônio e raptar a Cecília. Claro que vai ter uma briga pela mão da Cecília. E o Loredano, ele sabe que debaixo da casa tem uma mina de prata, né? Muitos metais preciosos e tal, e ele quer essa grana. Para isso ele tem que destruir essa família. Agora, essas duas forças, os Aimorés e o Loredano juntos, contra a família do Dom Antônio. Quem você acha que será o Rambo dessa história? Quem será o Batman? Quem será o Superman dessa história? É claro que o Peri. O Peri vê essa história rolando e ele se bota à frente, ele vai enfrentar esses caras. A casa está cercada e o Peri tem uma ideia muito retardada, muito MacGyver. Manja um MacGyver, galera? Aquele cara lá que, pô, prendem o cara numa sala, o cara tira, né? Tira uns chicletes do bolso, bota café em cima dos chicletes, bota tudo isso num grampo, coloca aqui, faz assim, o troço pega fogo, explode, ele sai ali por cima, vem o pessoal, ele bate em todo mundo. O MacGyver era muito isso, né? A galera que nasceu nos anos 80, à tarde, adorava, né? Acho que passava sábado, assim, de manhã, à tarde eu tô falando de manhã, sábado de manhã, ou domingo de manhã, passava, eu adorava ver o MacGyver, né? Ele tinha, assim, um mullet e fazia várias, cada episódio era uma aventura, era um terrorista que o cara matava, cara muito louco, tá? Então o nosso Peri é meio MacGyver, velho. Olha a ideia do cara, velho, olha que ideia louca, velho, olha que ideia louca. Ele fala o seguinte: bota todas as mulheres pra correr aí que nós vamos dar um jeito. Eu, Peri, fazer o seguinte: eu, Peri, tomar veneno e envenenar a água da casa. Quando o homem branco Loredano chegar e Aimorés vão chegar e tomar água da casa e vão ficar envenenados, né? Professor, você tá falando que nem índio ou que nem, sei lá, espanhol, que não sabe falar espanhol? Sei lá, velho, eu tô tentando um sotaque aqui, né? Eu, Peri, fazer isto, esse ser plano, Peri. Tá, Peri, né? Você vai fazer isso? Não, já fiz. Não, Peri, que besteira, você vai morrer, né? Quando eu morrer, quando eu for feito prisioneiro, o que acontece? Lembra lá das conversas sobre o quientismo? O que os índios faziam quando capturavam um outro índio? O ritual antropofágico. Vão comer o índio, vão comer o Peri, portanto. E ele fala assim: minha carne vai ficar envenenada. E Peri, com isso, vai matar todos os inimigos. Certo? Bom, essa história vai parar na orelha da Ceci. Viu o plano mágico MacGyver do nosso Peri. Vai parar essa história no ouvido da Cecília. E a Cecília, puta que pariu, que ideia de jirico do Peri. Manda ele trocar essa ideia, manda ele tomar, né, alguma coisa para curar esse veneno. E aí falam: ô Peri, Ceci tá aí, falou que, né, pô, se você morrer acaba a história, então não faz isso. Aí o Peri toma o antídoto e vai pro pau com os caras. E aí o pau tora, né? Sabe como que é índio lutando? Tá? Metralhadora. Claro que não tinha metralhadora, era arco e flecha, era na paulada, era no facão, escalpela, certo? Bom, rolou todo o lance lá e eles conseguem, através de um outro plano, que é botar dinamite em volta da casa. Quando eles invadiram lá, eles, implodiram tudo aquilo. Peri tá correndo com Ceci e o Dom Antônio Maís vê o amor dos dois se realizar e abençoa. Ele era contra a mulher dele, mais contra ainda. Mas ele fala assim: Peri, você mostrou que é um forte, que é um sábio, que é um homem de valor. Você pode se casar com a minha filha. O final dessa história, e é isso que eu quero que você agora entenda, ele é muito revelador da ideia do romantismo, de um nacionalismo, né, de um ufanismo. Essas são palavras legais para você usar. Que é a formação, o começo, o berço dessa nação brasileira. Tá? Porque explode tudo lá, né? O Peri entra numa canoa com a Ceci, tá lá remando, vem uma tempestade, os dois sobrevivem, o rio se acalma e o sol surge lá no poente. Olha que cena linda, né? E aí, naquele lugar, naquela embarcaçãozinha, está o futuro da nação brasileira, né? O entrelaçamento do índio heróico, do índio valoroso, do índio que não está corrompido pelos valores europeus, e o melhor da cultura europeia, que é a inteligência, a cultura, os bons modos da Ceci. Vejam, não é de graça que termina assim, com essa fotografia, o romance do José de Alencar.
Tá? Então, eles estão rumando para um novo mundo, eles estão rumando para um horizonte ensolarado, com um rio tranquilo e calmo, para fundar essa nacionalidade brasileira, certo? Vejam como é importante a gente falar sobre isso, né? A gente já falou sobre, a gente já pensa e sempre retoma essa ideia de que a fundação da nacionalidade brasileira, tá? A identidade brasileira, a formação dessa identidade é um dos pontos fulcrais, essenciais para a prova do Enem. E isso está lá na literatura informativa, com a carta de caminha, e passa pela figura desse peri. Ok? Se lá a gente tem o olhar do estrangeiro, lá na literatura informativa do século XVI, que é a carta do Pero Vaz Caminha, o primeiro olhar do estrangeiro, do português, para a mata brasileira, para o índio brasileiro. E isso vai mudar, vai ser usado pela literatura do século XIX, pelo José de Alencar, para construir esse índio, esse mito do bom selvagem, né? Esse indianismo que o José de Alencar explora. Moçada, isso é uma das coisas mais importantes que eu falei para vocês, né, nessa aula, nesse vídeo que a gente está comentando aqui. Tá? Então, presta muita atenção nisso. Ok? Bom, para fechar os vídeos de agora, vamos falar sobre... aqui, ó, vamos deixar aqui, ó, uma tela para vocês, né? Vocês têm aí também para vocês acessarem, mas só para a gente fechar isso aqui, né? A dimensão épica das aventuras, a construção da nacionalidade, o mito da integração entre o colonizado e o colonizador, que é o Peri e a Ceci, o mito de fundação da identidade brasileira, a dimensão lírica das relações amorosas, o maniqueísmo, Peri, cavaleiro português no corpo de um selvagem. Veja como ele é, né? É esse homem misturado. Um cavaleiro português no corpo de um selvagem. Então a cabeça, como se fosse a inteligência de um português, os bons modos de um português, na força, no espírito guerreiro de um índio. As relações sociais medievais, o senhor e seus vassalos protegidos. É o Dom Antônio e as pessoas que vivem em volta dele. Legal? Bom, para fechar o vídeo, esse vídeo que é bem longo, né, nosso, sobre o José de Alencar, vamos falar sobre outro grande livro que costuma também aparecer por aqui, que é o Iracema. Iracema, filho do pajé Araquém, da tribo dos Tabajaras. Moçada, aqui tem um anagrama. O que é um anagrama? Já falei para vocês, né, que no romantismo, a gente viu ali em Lucila, eles adoram trabalhar com com o nome, principalmente do livro dos personagens. E Iracema é um anagrama para América. Professor, que América é essa? Né? Make America Great Again? Estados Unidos da América? Claro que não. A América é nós, os americanos, os índios, né, que aqui estão, os americanos do Sul. Então, a formação dessa nacionalidade. Então, vamos lembrar, Iracema é também um romance indianista. Aos moldes do Guarani, vai usar a figura agora de uma mulher, uma índia, para costurar, para botar caldo, para dar uma cozinhada nessa identidade brasileira que vai se construindo. Virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna, que é um pássaro, né? E mais longos que o talhe de palmeira. Olha, velho, que mulher sensacional, né? Linda, Iracema é maravilhosa, os cabelos pretos, uma índia linda, mas que tem traços também europeus. Quando você começa a ler, você começa a sacar isso. Então, vejam como a gente vai mesclando essas figuras para atingir também o público que vai ler isso, tá? Iracema, um dia vai conhecer Marte, numa situação meio estranha. O Marte está dando uma caçada lá, tal, e de repente ouve um barulho, tal, e vê que na cachoeira Iracema está se banhando. Está lá passando o seu palmolive, o seu sabonetinho, pau. E ele, né, dá aquela espiada, né, Iracema tomando banho, Iracema percebe que tem alguém ali e fala, vagabundo, tarado, né? E já manda uma flechada para ele e atinge o cara. Corre até lá e vê o Martin cair. Fala, ai, meu Deus do céu, né? Fala assim, ai, que estava espiando? Não, é com todo respeito, desculpa, não sabia quem estava ali. A senhora me desculpa, né? Não foi a minha intenção, tal. E agora estou aqui ferido. Iracema logo percebe os bons modos do rapaz, do Martin, e fica meio que, né, balançadinha com ele.
Fala assim, ô rapaz, desculpa então, pensei que era aí, né, confusão e tal. Vou te levar para minha tribo, para que você possa se restabelecer desse ferimento. E leva lá. Chega lá, Iracema, moçada, é uma índia muito importante, filha do pajé, velho, né? Filha do pajé. Cadê o nome do pajé aqui? Irapuã, tá? Não, desculpa. Esqueci o nome do pai da Iracema. Também não é relevante, não precisa saber quem é o pai da Iracema. Mas o pai dela é o pajé, tá? O cara importante lá da tribo. O pajé fala, pô, rapaz, se minha filha tá falando que você é um bom cara, fica aí. E já manda umas 3 virgens índias lá para cuidar do cara, fazer carinho nele. E as índias estão lá beijando Marte, falando assim, você quer um carinho mais profundo, alguma coisa assim mais, né, carnal com a gente? E ele fala assim, não é que... Não, tô meio sem vontade hoje. Mas por quê? Nós estamos aqui, né, para o seu deleite, para o seu prazer. É que eu gostei mais, né, do que você quer, né? Gostei mais, né? Gostei mais lá da outra lá, Índia, né? Quem? Iracema. Tá. Iracema? Você gostou da Iracema? Mas ela é uma índia sagrada. Ela era sagrada mesmo para aquela tribo, porque ela cuidava, né, das biritas, velho, das poção mágica, do caldo, certo? Que era distribuído para a tribo, e aquilo era muito importante. Ela não poderia ser desposada, desvirginada e tal. Então, Iracema era uma mulher que era intocável. Entretanto, passa dia, vai dia, o Marte está lá meio desanimado, Iracema vai visitá-lo, tal, e rola um lance. E os caras viram a Iracema saindo de lá e vão furiosos atrás do Marte. Aí pautora, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Bom, resumo da história, né? A Iracema também sai da tribo, os dois estão lá no meio da selva, vão ser recepcionados pela tribo por um amigo do Martin, que é de uma outra tribo, e vão conseguir ficar lá um tempinho. Entretanto, nas conjunturas loucas do mundo, a nossa querida Iracema, claro, vai ficar grávida, né, do Martin. Martin vai lutar junto, né, e do lado da tribo do seu amigo Poti, que é o amigo fiel dele, né, a tribo do Poti. Eles vão lutar uma guerra. E Iracema começa a ficar triste, porque Martin não volta, ela acha que ele morreu. Ai, será que Martin morreu? Ai, coitado do Martin. Ai, como é que vai ser com o Martin assim? Ai, que tristeza, o Martin não tá aqui, né? E ela vai ficando meio meio cabisbaixa, tal, e tá grávida, né? Quando o Martin volta, é um dia antes dela morrer. Aí se despede dela, fala, ai, Iracema, né? O cara tem 200 dias para voltar. O cara volta um dia antes da morte dela. E ela morre antes da luz a um filho chamado Moacir. Moacir significa filho da dor, tá? Então, esse Moacir, ele é muito... Ele é simbólico, esse filho dela. Por quê? Né? Lembra que a gente estava falando do fim do Guarani? Né? Aquele gesto dos dois juntos caminhando para o horizonte? O Moacir é a mesma coisa. Esse filho da dor é a filha de uma índia e de um homem branco, de um português honrado, guerreiro, valente, e de uma índia virtuosa. Vejam, é isso que a gente chama de romantismo, romantizar, idealizar as coisas, né? Alguém é tão valoroso, alguém é tão bom, alguém é tão corajoso? Sim? Não. Mas isso a gente vai ver no realismo, certo? Esse jogo de máscaras, aí a gente não vai mais ter essa idealização. A gente vai ter ali, ó, né, porrada, verdade, é um machadão, aí é massa, certo? Mas vejam como o romantismo brinca e utiliza essas ideias bem românticas, romantizadas. Ok? Deu para entender até aqui? Moçada, dúvidas? Me escreve. Bota aí nos comentários o que você não entendeu. Tô aqui para te ajudar, para falar contigo, por favor. Curte a aula, manda o seu recado, eu quero bombar esse troço aí. Vai, para agora que você está fazendo, para esse troço e dá um joinha lá para mim, fala que você está aí, me manda um abraço, fala a sua dúvida, dá a sua sugestão para que a aula melhore, para que fique mais legal, para que fique mais dinâmico, o que você quiser, mas por favor, faça alguma coisa aí, né? Não me deixa sozinho aqui desse lado, ok? Bom, vamos finalizar então, moçada. Então a nossa Iracema morre e a gente tem novamente essa questão do mito da fundação da identidade brasileira, a lenda da formação do estado do Ceará. A relação de Martin e Iracema significa a união do branco e do índio, né? Já falamos sobre tudo isto aqui. Beleza? Curtiram? Pô, foi longa essa aula.
de José de Alencar, mas chegamos ao fim. Bom, já deixei aí o meu recado, me encontre no Facebook, Guilherme Shibata, por lá também a gente continua o papo. Eu costumo postar bastante coisas importantes sobre a literatura e também cinema, música. Eu vou ter uma página profissional, me procura lá que eu tô lá. Você, como meu aluno, tem que estar em contato comigo nas redes, né? Já que eu sou um professor online, é nesse mundo virtual que a gente se encontra e a gente supre toda a falta de estar, né, frente a frente com Facebook, com YouTube, com Instagram. Tá tudo lá, tá tudo rolando, tá tudo funcionando e eu quero você participando comigo. Beleza? Ó, vou deixar para vocês um grande abraço, descansem, essa aula foi longa e daqui a pouco assistam mais aulas, continuem com a gente, fica comigo e vai dar tudo certo nessa tua prova do Enem. Um grande abraço, tchau, tchau.